In progress. Olá, boa noite. Mais uma vez, sejam bem-vindos à semana do Desvendando na Fisioterapia e Neuropediatria. Quem não estava na primeira aula, eu sou Maria Luísa Veiga, ou simplesmente Malu. Quem me conhece me chama de Malu. E eu sou fisioterapeuta pélvica. E o meu interesse aqui é falar sobre esse assunto, que é um assunto incrível, é um assunto em crescimento e que para nós desvendarmos algumas dificuldades, alguns problemas que muitas pessoas acham que têm e que, por isso, acabam não atendendo as crianças com disfunções urinárias e fecais. Então, o meu objetivo aqui, o meu desejo é que vocês realmente aumentem o público de atendimento. Então, como nós já vimos, tem muita criança que precisa. Tem muito fisioterapeuta que quer aumentar seu atendimento, quer aumentar o seu público, né, de atendimento no seu consultório e não sabe por onde começar. Então, por que não, né, aumentar por outras vias, não só adulto, né, já que a gente tem nessa balança, como nós vimos na primeira aula, tanta criança precisando e tantos fisioterapeutas querendo, né, aumentar. E aí, já vimos algumas situações na primeira aula, então, o caso de Fernanda, que nunca tinha atendido criança e, com simples orientações, ela conseguiu atender, né? Então, mesmo que você nunca tenha atendido uma criança, é possível que você, né, comece, atenda, tudo tem uma primeira vez, e como nós vimos no caso de Fernanda, né, apenas com orientações ela conseguiu atender brilhantemente. E aí temos um segundo problema, né? E como o objetivo da aula aqui é realmente desvendar esses problemas, descomplicar esses problemas, um outro problema é não sei como começar, pois os recursos são muito caros. E aí eu queria mostrar o caso de Sabrina. Sabrina me mandou aqui essa mensagem, né, sobre um curso que eu faço, e tem uma parte dessa mensagem dela que eu quero trazer para vocês. Então, me chamo Sabrina Orlandi Barbieri, sou fisioterapeuta, mestre e doutoranda e atuo como fisioterapeuta pélvica infantil. Ela é lá de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Acabei de concluir o curso de Uropediatria de Maria Luísa Veiga e preciso dizer, foi simplesmente sensacional, já fiz vários cursos na área, mas esse destacou pelo embasamento científico sólido e pela forma clara e objetiva com que os conteúdos foram apresentados. Aí vamos lá. Um dos pontos que mais me marcou foi a abordagem sobre o biofeedback. Diferente de outros cursos, Malô trouxe um olhar realista sobre a prática clínica, abordando um questionamento essencial. E se eu não tiver o biofeedback, o que fazer? Afinal, para quem está começando, essa é uma dúvida muito comum, pois trata-se de um equipamento extremamente caro. Malu respondeu com excelência sobre as alternativas viáveis que fazem a diferença no atendimento, algo que nunca ouvi em nenhum outro curso. Se você trabalha ou quer atuar como fisioterapeuta pélvica infantil, esse curso é um investimento que vale cada centavo e cada segundo do seu tempo. O que eu quero trazer aqui é o seguinte: essa aula de hoje tem a ver com esse comentário de Sabrina. A aula de hoje é sobre uroterapia. Uroterapia é orientação. Orientação a gente faz até de graça. Então, a maior parte, grandes tratamentos que nós conseguimos, né, muitas crianças que nós conseguimos atender, uma grande parte é com orientação, é com uroterapia. Então, por isso que é o objetivo dessa aula. E quando Sabrina traz sobre isso, que a gente pode utilizar, né, outros recursos, e eu bato muito nisso, outros recursos que não são caros, tem coisas que eu mesma vou fazer, tem coisas que eu vou comprar e que eu consigo atender muito bem a minha criança, é sobre isso essa aula. Mas vamos aqui revisar rapidamente o que é que nós vimos na primeira aula. Quem não assistiu, assiste para poder, né, acompanhar. Então, nós vimos sobre os sintomas urinários neurogênicos, não neurogênicos, sobre a incontinência urinária contínua, que é a contínua e intermitente, que é que a gente trata, que nós temos sintomas diurnos, noturnos, ou ambos, né, ou os dois, que nós temos distúrbios urinários da fase de enchimento, de esvaziamento, ou os dois, que nós temos a disfunção do trato urinário inferior, bexiga hiperativa, postergação da micção, bexiga hipoativa ou micção disfuncional,
e os principais sintomas baseados nas CCS, e esse foi o nosso conteúdo. E o que é que nós vamos estudar hoje nessa aula que é super importante, que é de uroterapia. Esse é o artigo, deixa eu colocar aqui meu cursor para facilitar a minha vida. Esse é um artigo que é o consenso da ICCS, nós já vimos na primeira aula, né, sobre o consenso da ICCS, que é quem rege, né, todas as diretrizes, todas as nomenclaturas, todos os tratamentos, todas as orientações da uropediatria, e a gente vai encontrar as diretrizes do ICCS, gente, para tudo, tá? Tudo, de bexiga neurogênica, não neurogênica, enurese, a parte da evacuatória, dos tratamentos, dos remédios cirúrgicos, avaliação, tudo tem lá na ICCS. E esse aqui é o artigo que reúne grandes nomes, e esse primeiro nome é ANCA, com esse sobrenome complicado, porque ela é holandesa, é quem mais fala sobre uroterapia, e eles trazem que é a primeira linha de tratamento, tá? Então, para quando a gente fala da disfunção do trato urinário inferior, que nós já vimos na primeira aula, então quem assistiu a primeira aula, quem não assistiu, vai assistir para revisar, né, sobre os termos da DTUI. Então, ali em inglês está LUTD, na verdade é DTUI, que é o que em inglês, né, que é o que a gente está acostumado. Ela é a primeira linha para muitos tipos de tratamento. Para vocês terem ideia, como vocês já sabem, eu trabalho num centro de pesquisa e as crianças do CEDIME, quando nós fazemos algum protocolo de estudo, nós precisamos, isso foi criticado por revistas, e hoje a gente precisa fazer desse jeito, toda vez que a gente vai fazer um tratamento, é uma aplicação de um tratamento, e nós vamos ver que já é uma uroterapia específica, que é a aplicação de um tratamento de algum aparelho. A gente precisa fazer 30 dias de uroterapia exclusiva. Por quê? Porque muitos pacientes, não todos, né? Às vezes é até menos do que a gente gostaria, mas uma parte desses pacientes, eles vão ficar com resposta completa. Eu vou falar resposta completa, porque curado a gente fala com 2 anos, tem que ter um período de realmente 2 anos que ele está bem. Então, uma resposta completa, que é nota 10 de sintoma, né? Não tem mais nada, está nota 10, está bem. Eles podem ter resposta completa apenas com a uroterapia. Então, assim, se eu faço a uroterapia, as orientações justamente com um outro aparelho, eles questionaram. Como é que você sabe que a resposta foi do aparelho? Como é que você sabe que a resposta foi da eletroestimulação? Se vocês não aplicaram primeiro a uroterapia individual, né? Individual não, isoladamente. Porque muitos poderiam ter melhorado somente com uroterapia. Então, de fato, quando a gente pensa em bexigas não neurogênicas, nós vamos falar na uroterapia, que uroterapia são orientações. E aí é isso que eu vou esmiuçar bastante sobre essas orientações. E aí vamos ver aqui, esse é um desenho, uma figura que está nesse artigo, que é muito conhecido, bastante utilizado. Então, nós temos, esse nome aqui é muito importante, que é a uroterapia padrão. Então, a aula de hoje é basicamente a uroterapia padrão, que é essa uroterapia de graça, né? Esse tratamento gratuito, ou com recursos que são muito simples, ou que nós fazemos, ou que nós compramos, mas uma boneca e uma privada, né? Um vasinho de brinquedo, eu faço uma uroterapia, né? Um jogo, eu faço uroterapia. Eu monto um brinquedo, é uma uroterapia. Eu oriento, eu falo uroterapia. Então, é importante a gente pensar que se o seu problema for investimento, né, para começar, claro que ter uma eletroestimulação é importante e muito importante uma eletroestimulação, que é mais possível de comprar às vezes do que um biofeedback, mas a uroterapia, que é o nosso foco aqui, realmente ela é completamente possível de usar, de tratar, de fazer. Então, vamos ver aqui que ela é dividida em informação e desmistificação do problema. Informar,
falar, explicar. É a criança que é o centro do tratamento, saber qual é o problema dela. Então, hoje eu fiz uma primeira sessão de uma criança de 3 anos e 4 meses que precisava desfraldar, um menino, e que ele tem muita infecção urinária, né? Ele tem muita infecção urinária, está com resistência ao toalete para evacuar e sem desfraldar ainda da urina. E a gente vai precisar desfraldar ele mesmo. Foi uma primeira sessão, eu não apliquei nada de tratamento de eletroestimulação, nada. Simplesmente foi uma avaliação com os pais e ensinar como é que a bexiga funciona. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um desenho que tem um carrinho que leva a gotinha de urina que vai para a bexiga e eu vou perguntando: e o que que acontece aqui? Aqui o xixi é produzido, é feito, aí ele desce e ele vai para nossa casinha, que é a bexiga, parece uma bola de soprar, e ela vai enchendo. E quando tá cheia, aí já tá cheia lá. Ah, a gente vai no banheiro. Nossa, a gente vai no banheiro. Então entendam, é uma informação. Às vezes ele sabe, mas não sabe, né? Quando eu perguntei, ele sabia, mas claro que ele não fica pensando sobre isso na vida. Ele não passa o dia pensando sobre a bexiga, né? Então é informar, é ele entender o que que acontece com aquele xixi, é entender o que acontece quando ele tem uma vontade de fazer xixi. Então essa informação, gente, é de graça, tá? Esse tratamento aí a gente faz de graça. Então se você quer começar, a gente já tem muita coisa para fazer que é barata. E desmistificar o problema. Então, muitas vezes a gente vê os pais, os cuidadores falando: olha, ela faz xixi na cama porque quer chamar atenção. Às vezes, realmente é uma questão que acontece por falta de atenção. Então, a criança começa a ter uma resistência ao toalete porque quer chamar a atenção dos pais. Mas uma enurese, por exemplo, ela não consegue acordar, né? E muitas vezes os pais, os cuidadores, falam de uma forma agressiva e colocam a criança, né, em uma situação que é desconfortável realmente e que só deixa a criança mais triste e com uma qualidade de vida muito ruim, né? Se sentindo a pior das crianças. Então a gente vai desmistificar esse problema. Então, por exemplo, se eu estou no CEDIM, lá só tem criança, então olha quantas crianças tem aqui. Você acha que todo mundo aqui está aqui por quê? Todo mundo tem algum problema, tem alguma queixa. E na sua escola, você acha que não tem coleguinhas também com isso? É porque eles não falam, né? Então é a gente tirar o peso aí desse problema, explicando para a família, explicando para a criança, e aí neste momento a criança ela precisa ser o centro do tratamento. Então a explicação é para a criança, os pais ouvindo. O tratamento é para a criança, é envolver ela, é brincar, porque a uroterapia padrão basicamente é brincadeira, né? É brincar com a criança, é envolver a criança, é fazer ela entender o porquê que ela, porquê que aquilo acontece, né? É ela fazer entender o porquê que ela também tem que seguir uma orientação, tá? E aí vem com um aconselhamento de estilo de vida que a gente vai ver mais para frente. E essas instruções comportamentais. Então, por exemplo, como é que senta no vaso? Isso é uma mudança comportamental, né? Então, a criança que não quer sentar no vaso com redutor, mas ela afunda, né? Então, vamos brincar com a boneca e o vaso com o redutor. Nossa, tá vendo aqui que ela tá afundando? Ai, socorro, eu vou afundar. Não, vou sentar agora. Ai, agora eu tô mais segura. Ah, agora sim. Então, assim, olha, é um envolvimento e uma brincadeira. E eu estou falando ali para ela que ela precisa sentar com o redutor, que ela precisa sentar com um banco, né? Enfim, eu vou falar ainda dessas orientações. Então, esse aconselhamento, esse estilo de vida, essa mudança do que ele vai poder beber, ou que vai ter que diminuir, ou aumentar, ou ir no banheiro mais vezes, ou ir no banheiro antes de dormir, enfim, são muitas orientações a depender do que a criança tem. Então, precisa ser realmente direcionado para a disfunção que eu já avaliei, eu já identifiquei qual o tipo, né, da disfunção, com os exames e com a avaliação. O registro é super importante, a gente vai ver que é a documentação, né? Então, essa documentação é o quê?
É a criança pintar que ela foi no banheiro, ela pintar que ela bebeu água, ela colar adesivos, ela fazer desenhos, qualquer coisa que ela registre que ela cumpriu aquele objetivo, ela cumpriu aquela meta. E aí, quando ela olha, uau, eu consegui, olha como eu melhorei, isso é muito motivador. Então, é uma orientação também da uroterapia que isso aconteça. E é muito importante o suporte para os pais. Por quê? Porque são eles, né, que em casa vão fazer todo esse acompanhamento. Então, os pais é que vão observar a criança, né? Os pais é que vão conduzir em casa, os pais é que vão no mercado e que não vão comprar o Nescau, o chocolate, né, o biscoito, dar o café, o suco de laranja, enfim, seja o que for. Então, claro que essa parceria com os pais, né, é extremamente importante. Eu lembro que eu atendi uma família que a mãe era super organizada, mas o pai dava o mingau da noite e fazia questão de dar uma super mamadeira. Ela já era grande, ela não era mais assim para estar na mamadeira. Ela já era uma criança bem grande. Ela tinha, acho que 9 anos. Ela tomava essa mamadeira porque o pai tinha esse costume, sabe? Aquela coisa do conforto, do aconchego, do gagal da noite. E o pai fazia, e o pai dava. E eu falei: olha, ela com 9 anos, bebendo essa mamadeira, por vários motivos aí, já não tem mais indicação. E ela, com enurese, realmente a gente tinha que tirar, né, esse mingau da noite. Para o pai ser convencido foi muito difícil. Então, eu preciso realmente dessa parceria. Quando a gente vai aqui para o lado, a gente vai ver sobre o manejo intestinal, o manejo das fezes, que também está ligado à uroterapia, né? Então a gente fala assim, uro, da parte urinária, né? Terapia urinária, mas a gente também vai ter as orientações voltadas para a queixa fecal, que é muito frequente, né? De muita interrelação com os sintomas urinários. E tem as instruções também para a parte evacuatória, tem a postura do toalete, assim como para urinar, para defecar. Mas para defecar, realmente é importante para urinar também, mas se ela apoia os pés, joia, mas se ela não apoia, precisa. Mas para evacuar, precisa do banquinho, tá? Então, às vezes o banco não serve para 100%, mas serve para a grande maioria dos pacientes, é colocar um banquinho para poder evacuar. E o uso do laxante, ele é super importante. A gente pensa, o laxante é ruim, laxante é laxante. Eu tenho uma live com uma proctologista, eu trabalho com essa proctologista, que é proctologista Cedini, só sobre medicamentos. E assim, ó, está lá escrito quem que tiver interesse, olha lá depois no meu Instagram, é, está lá no consenso sobre os laxantes. Precisa fazer, né? E tem, claro, a ordem dos laxantes. Por que precisa fazer? Porque nós adultos entendemos quando estamos constipados. Eu vou ali no banheiro, tá errado, mas eu vou ali no banheiro, faço uma força, ou eu vou ali na farmácia e eu me viro com um remédio, eu faço com uma massagem, eu como um mamão, eu tomo a minha decisão. Na maioria das vezes, na vida rotineira, o paciente vai lá e faz um esforço grandão, que é péssimo para o assoalho pélvico. A criança, ela faz o quê? Ela só entende uma coisa, que é contração, postergação. Eu não vou ao banheiro. Ela não entende, eu vou ali na farmácia tomar uma decisão, né? Tomar fazer um tratamento, fazer sei lá, qualquer coisa para eu poder melhorar, me alimentar melhor, beber mais água, não. O que a criança faz é segurar. E quando ela segura, ela aumenta ainda mais essas fezes ressecadas, essa dor e piora a constipação. Então, ela precisa do laxante. Por quê? Porque o laxante vai ofertar a ela fezes macias. E essas fezes macias vão mostrar para ela: tá vendo que não dói? Tá vendo que você pode evacuar, que não vai doer, está macia? É o papel do laxante. O nosso papel é dar segurança para ela através do treino de resistência ao toalete, né? Para melhorar essa resistência ao toalete que ela tem para a parte evacuatória. Então, isso aí está relacionado à uroterapia padrão, tá? Que são as orientações.
E aí, quando nós chegamos aqui na uroterapia específica, o nome já fala, né? É uma uroterapia específica. Então, não que a uroterapia padrão eu não tenha orientações específicas, eu tenho orientações específicas. Então, por exemplo, para um paciente que tem resíduo, eu vou dar uma orientação de resíduo. Eu não vou dar essa orientação para todo mundo. Claro que é uma orientação específica para aquela criança. Não é um combo de um papel que eu entrego para todo mundo. Para cada criança, eu tenho algumas orientações que conheço, eu, fisioterapeuta, né? A cabeça pensante, sei o que ela tem, sei que o problema é de encher, de esvaziar. Nós já vimos isso na primeira aula. É para encher, para esvaziar. Tem constipação, tem enurese. Tem resíduo, não tem resíduo, então a orientação é específica para aquela criança, mas não é a uroterapia específica. A uroterapia específica diz respeito a aparelhos, diz respeito a um tratamento usando algum recurso de tratamento de aparelho. Então, por exemplo, quer dizer, não somente de aparelho, mas mais específico, um recurso mais específico, e normalmente é um aparelho. Então, por exemplo, o biofeedback. O biofeedback é apenas um aparelho que eu vou fazer um treinamento de assoalho pélvico. Esse treinamento de assoalho pélvico, ele pode ser para fortalecimento, que são casos específicos quando eu tenho uma fraqueza e ela tem uma incontinência urinária, mas, em grande parte das vezes, a gente vai utilizar o biofeedback e o treinamento do assoalho pélvico para relaxamento, e nós já vimos isso na primeira aula. Está escrito lá no consenso. Então, é algo específico. Por quê? Porque quando eu treino a criança com biofeedback, eu estou treinando ela a relaxar, obviamente que todas as vezes que ela for urinar, eu espero que ela mude o seu comportamento. Como? Fazendo aquilo que ela aprendeu com o biofeedback, né? Então, se eu ensinei a ela como relaxar com o biofeedback, ela viu, ela identificou, eu fiz aquele treinamento com ela, em casa, ela vai fazer aquilo que ela aprendeu. O alarme, que é um aparelho que vai ser utilizado para a enurese. Então, quando a criança urina, dormindo, ele toca, e aí alguém tem que acordar a criança e levar ao banheiro, até que um dia ela acorda antes do alarme. Então, é um aparelho, né, que vai fazer uma mudança comportamental, inclusive uma mudança comportamental da família, né? Mas ela vai precisar levantar, ir ao banheiro, enfim. E neuromodulação, que no caso é a eletroestimulação, né? Que também é um aparelho que vai ser usado para fazer uma modulação aí dessa bexiga. Mas aí vem uma outra questão, né? Então, não só o meu recurso, eu não tenho dinheiro, estou começando, como é que eu faço? Mas existe uma limitação para muitas pessoas quando pensam em trabalhar com criança, porque sempre é assim, eu já ouvi isso muito. Deus me livre de trabalhar com criança. Nossa, nem pensar. Então é assim, como eu vou atender, brincar e ensinar se eu não tenho jeito com criança? Eu não nasci para isso, eu não tenho jeito. E aí, gente, eu preciso confessar a vocês, isso é real, não é fake, é verdade. Eu já fui assim. Eu já fui essa pessoa que eu botei essa foto porque era exatamente assim. Eu me via nessa situação. Eu entrava no elevador, tinha uma criança e eu não falava. Porque tem gente, eu lembro que eu tenho uma amiga que eu entrava com ela no elevador e ela viu uma criança, era automático. Não, não, qual é o seu nome? Se fosse um bebê, falava com a mãe, falava com a criança. Se fosse uma criança, falava com a criança. Dialogava. E eu nunca fui essa pessoa. Entrava no elevador, eu olhava, bom dia, boa tarde, e pronto. Então, eu nunca fiz essa interação toda. Então, obviamente que eu não era um perfil para trabalhar com criança. E eu trabalho com criança hoje há 21 anos. Quer dizer, um pouquinho mais, porque eu era estudante. Mas eu, adulta ou adolescente, eu desde sempre, eu nunca fui essa pessoa, né, tão sensível assim para criança. Então, como que eu poderia pensar em me tornar pessoa que fala com as crianças hoje de uma linguagem que às vezes nem eu acredito. E engraçado que falar com criança não é assim, oh, não, não, não. Elas não gostam disso. É falar numa linguagem que ela entenda e que eu me mostre assim muito próxima dela. E essa linguagem a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo, a gente vai adquirindo, né? Então, é meio artístico mesmo, é meio, eu me sinto às vezes, entre aspas, né? É meio atriz,
Mas é porque a gente tem, acaba adquirindo umas expressões um pouco mais alegres, né, quando a gente vai falar com criança. Mas isso foi construindo, porque eu achava que eu jamais teria isso, né? Então, claro que eu não falo com uma criança, oi, tudo bem? Qual o seu nome? Ou, que bom, você seguiu a orientação. Não, que legal, né? Então, tem um quê aí mais artístico, mas que a gente vai realmente adquirindo, que eu nunca pensei que fosse conseguir, e já trabalho com criança há muito tempo e dá certo. Aí a gente vai pensar, meu Deus, lá vem um outro problema aqui que eu preciso desvendar, desbloquear de vocês. Já que eu vou atender criança, o meu consultório precisa ser um parque de diversões. Então eu tenho que transformar ele num super castelo infantil, em um parque elaborado para essa criança, para eu poder trabalhar com essa criança. E, gente, não é bem assim, tá? A gente vai fazer adaptações, claro. Pra vocês terem noção, eu trabalho em duas clínicas e criança só atende em uma. Por quê? Porque o outro é um consultório frio, é um consultório padrão, é um consultório que vários profissionais atendem em várias especialidades. Eu não gosto de atender lá. Eu trabalho em outro consultório que tem livro, que tem brinquedo, que tem cadeirinha. Claro, eu preciso ter minimamente né, coisas num consultório para poder atender criança. E aí eu não tenho criatividade. Não tenho criatividade. Como que eu vou fazer uma uroterapia? Porque lembre que a aula de hoje é sobre uroterapia. Eu quero falar tudo que a gente pode, que eu tô bloqueada para poder fazer uroterapia, mas eu vou resolver. Aí eu penso, eu não tenho criatividade. Por que que eu não tenho criatividade? Por que que eu, adulta, não tenho criatividade? Porque quando eu era criança, eu tinha criatividade, né? Nós crianças, as crianças conseguem imaginar 1 milhão de coisas. Ela pega uma caneta, vira um avião, né? Ela olha uma coisa e uau, vira um super brinquedo. Porque nós, ao longo da nossa vida, vamos pensar que a gente criança, tá? Algumas pessoas, claro, né, podem crescer e continuar muito criativas, porque tem veias criativas, são mais artísticas, mas não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas são pessoas que não são tão artísticas assim, né? Eu nunca fui tão artística assim. E nós somos podados ao longo da nossa vida, né? Nós somos julgados, nós somos criticados, nós somos tolhidos. Então a gente fica assim: se eu tiver determinado comportamento, vão me achar ridícula, vão achar que eu sou, meu Deus, eu não tenho idade mais para fazer isso. Não é verdade? E isso é que faz a gente ficar com menos criatividade. Mas aí a criatividade ela pode ser estimulada. E essa criatividade ela pode ser estimulada com coisas muito simples. Às vezes eu pego apenas, eu não tenho nada, não tenho recurso nenhum. Eu imprimo uma imagem e eu pinto com minha criança. Então, por exemplo, essa imagem daqui eu uso muito. E aí eu vou pintando, esse sorvete é de quê que você gosta? E aí eu gosto de abacaxi, então vamos pintar de amarelo. E aí o que acontece aí com esse sorvete? Esse sorvete vai entrar lá na boca, aí vai descer. Aí vai passando pelo tubinho. Pronto, eu já estou fazendo uma uroterapia com ela. Porque lembre que uroterapia é informação. E se eu estou brincando, eu já estou, e estou informando, eu já estou começando a fazer minha uroterapia. Então, é muito simples e é muito barato, né? Então, a gente vai ter imagens, porque não é só o pintar, né? Não é o pintar um carro, é o pintar o rim, que, onde produz a urina, e que a urina desce, e que a urina vai lá para a bexiga, e fica guardada na casinha, e para onde é que ela sai, e que sai no caninho. Isso aí eu já estou informando, mas eu estou falando de uma forma educativa, né? De uma forma mais uma brincadeira e educativa. Eu vou falar sobre isso aqui mais para frente. Tem um vídeo dele que eu gosto muito. Nós fizemos no Cedime, nós fizemos. Aqui é palito de pega-vareta, aqui são imagens, e aqui é um pote de metal, de leite condensado, um vermelho e um verde. É um que pode e um que não pode. Então, eu vou trabalhar uroterapia. O que é que pode? Pode sentar no vaso com um banquinho. O que é que não pode? Não pode sentar no vaso sem banquinho. Pode beber água antes de dormir? Ele tem enurese. Vai, não, não pode. Pode café? Não pode.
Pode ficar segurando, fazendo manobras, prendendo o xixi? Não pode. Então, você vai ensinar e a criança, ela mesmo que vai te falar, ela mesmo vai te dando as respostas, né? Então, a gente aprende muito quando ensina. Eu não sei se você já viu essa frase, mas quando a gente dá aula, a gente aprende muito mais. E quando eles falam pra gente, eles dão aula pra gente sobre o que pode e o que não pode, eles estão, ó, absorvendo essa ideia, eles estão internalizando, não gosto muito de absorver, não, internalizando a ideia do que pode e o que não pode, do que eu devo e o que eu não devo, tá? Ah, os livros, há muitos livros, né? Então, muitos livros de cocô, xixi, fralda, né? Desfraude. As crianças amam. Então, às vezes eu estou na eletro, lendo um livro, né? Tá lá fazendo eletro e estou lendo um livro e, claro, né? Artisticamente. Todos os brinquedos que eu vou encontrando de cocô, xixi, a gente vai adquirindo, vai juntando aí essas informações. Então, isso aqui é tipo um pega-vareta, né? Vai tirando a, as pecinhas e depois o cocô cai. Uma simples boneca com vaso. Uma simples boneca com vaso, uma mamadeira. Ela faz xixi de verdade. Então, pode botar água na mamadeira, ela vai beber, o xixi vai sair, e depois a gente vai ensinar como é que limpa esse xixi, ou como é que limpa esse cocô, como é que dá descarga, como é que bota. Aí tem que botar um banquinho, tá? Então, aí tá a uroterapia, tá? A magia tá aí. Eu trabalho muito com adesivos, muito com adesivos. Por quê? Porque eles amam ganhar brindes. Eu tenho uma caixa, eu acho que eu não botei imagem aqui. Eu tenho uma caixa, eu digo que é caixa surpresa. E isso foi a dentista dos meus filhos, que uma vez eu levei, e quando terminou, a primeira vez que eu levei, quando terminou, né, a limpeza, ela abriu uma caixa e tinha um monte de besteira. Bola de soprar, óculos colorido, dinossauro. E eles surtaram. E ali eu, uau! E eu tenho essa caixa surpresa que eles pegam um brinde toda vez que termina uma sessão. Claro, nós temos regras também, né? Então há coisas que precisam ser feitas durante a semana e o que eles mais gostam realmente é um adesivo. E o adesivo serve para usar nas nossas metas. Então, tem o ganho, mas eles vão usar o adesivo em algum momento, não é só colar no caderno. Esse aqui é dessa empresa aqui, ó, Ateliê, que lindo. Eu tenho muitos materiais, eu uso muito esse aqui. Então, eu vou mostrando o corpo humano. Normalmente eu começo com um desses, falando de anatomia. Então, mostrando a bexiga, com a urina e o xixi sai, e aí o rim que produz. Teve uma menina de 3 anos que a gente falou até do cérebro. E aí, quando vem a vontade, aí ela mandou uma mensagem lá para a cabeça: Uai, tô com vontade, minha bexiga tá cheia. E agora? O que que a gente faz? Você faz o quê quando a bexiga tá cheia? Ah, eu vou no banheiro. Nossa, então vamos no banheiro? E aí a gente vai no banheiro, não vai no banheiro, né? Bota a boneca para ir no banheiro. E dá um nome, né, para pro menino, para a menina, enfim, criativo. Esse eu adoro também, da mesma empresa. Eu adoro esse que eu falei, né, de pega o carrinho, bota o xixi, e aí a gente vai transportando essa urina lá para a bexiga. Aí quando enche a bexiga, o que é que acontece? Dá vontade. Isso é uroterapia. Isso é uma uroterapia, gente, que no custo-benefício do que custa esses materiais é barato, né? É óbvio que hoje eu abri esse material, eu trabalhei com ele, um menino do desfraude hoje. Quando eu abri, ele fez assim, tipo assim, que lindo, é colorido, tá? É colorido. E era um menino. Quando pegou esse carrinho, amou o carrinho. Então, são coisas visuais e que tem que ser interessante. Uroterapia é interessante. Isso também é muito legal, também para poder falar, olha, vai chegando o xixi vai chegando, e aí? Vamos lá, será que eu estou com vontade já? Aí enche ali no verde, não, a vontade ainda está pouquinha, a vontade nem chegou ainda, aí vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, quando a bexiga está cheia, o que que acontece? Aí abre ali embaixo
e as gotinhas saem, tá? Então, consegue urinar. Então, ela tira ali e vai urinar, só para a gente não gastar tempo aqui. Esse também é muito legal, que é sobre o desfraude. Então, vamos falar da ordem do desfraude, né? Da ordem do desfraude, é da ordem para ela ir no banheiro. Então, ela vai no banheiro. Qual é a primeira coisa quando ela vai no banheiro? Ah, abrir vaso. E depois, eu vou tirar a roupa, né? Vou abaixar a calça. E depois, eu vou sentar no vaso. E aí vai, passo a passo, né? Ou você pode fazer como o super-herói que vai no banheiro, ou a princesa que vai no banheiro, porque a princesa também faz xixi e cocô, super-herói também faz xixi e cocô. Então, é isso aí é uroterapia. Esse também é legal, sobre desfraude, também é parecido com o outro, só que outro é de feltro. E esse aí também vai colando assim na ordem, né? Do que precisa fazer, tanto o xixi quanto o cocô. Esse é um outro jogo que a gente pode fazer, ele chama Eu adoro. Monstrengo do Xixi e do Cocô. Então a gente tem dois caminhos. Então vamos supor que a gente vai jogar uma carta, a gente pode jogar um baralho com ela, a gente pode fazer perguntas e respostas, e aí ela vai, ó, ganhando, andando um pouquinho, e aí ela vai andando mais, até que ela vai chegar lá no final, onde ela vai conseguir chegar no vaso, né? Depois de todas as perguntas que a gente pode fazer com ela sobre o desfraude ou sobre as orientações diurnas ou noturnas e apertou a descarga. Então a gente também tem esse outro lado, a gente pode jogar, né, com ela, cada um com seu lado e aperta a descarga. E esse aqui, olha, foi o que a gente pode construir. Então, beber água de noite, refrigerante. Então, só é ali um pega-vareta com umas imagens, uma lata, um papel camurça, aliás, crepom não, e pode ou não pode. Então, uma coisa super simples, colorido, que as crianças adoram. Aqui são outros materiais, é só vocês entrarem em contato com a empresa, tá? Com esse Instagram aqui, eu tenho quase todos que tem aqui. Esse aqui eu adoro, que é para pescar, né, as gotas, a depender de quanto copo, né, que ela vai fazendo aqui, ela fala de quanto de água que ela vai beber, né? Então, quantos copos ela tem que pegar. E aí é muito legal, a gente vai preenchendo em relação à bebida, quanto bebe, como é que o xixi, como é que a cor do xixi sai. Enfim, gente, tem uma variedade imensa de possibilidades, né? É só vocês entrarem, olharem, namorarem, se apaixonarem aí por esses materiais. Esse quem fez foi Cláudia Leone, ela é uma fisioterapeuta, mora em Brasília, e eu nem sei se ela vende, eu acho que não, mas olha que fofura. Ela mandou para mim de brinde, na verdade eu pedi a ela, fiz, Cláudia, eu queria tanto um desse, ela fez e mandou. É um jogo da velha, de xixi e cocô. Então, para uma criança que tem resistência ao toalete, imagina, eu tô lá na eletroestimulação e eu preciso trabalhar, e ela não gosta de falar de cocô, ela não gosta de falar de xixi. Só que ela tá pegando no cocô, ela tá pegando no xixi, a gente tá brincando, é alegre, é feliz, é um xixi feliz, né? Então, todas as formas que a gente tem de sensibilizar essa criança para esse assunto, e ela poder pegar, né? E ela poder experienciar aquilo de uma forma legal é válido. Ela também fez esse kit de Bristol, né, a escala de Bristol, com todos os formatos. Também eu gosto de mostrar. E aí, vamos lá. Gente, é muita opção, tá? Matheus é um fisioterapeuta e ele criou esses jogos. Então, tem dominó, tem jogo da memória, né? Então, para cada carta, aí você pergunta, né? Então, imagina, ó, tá jogando um dominó. É um simples dominó, mas não é um dominó de número, nem de animal. É um dominó de, bom, refrigerante. Será que o refrigerante é legal? Porque daí a gente vai perguntando, daí a gente vai falando. Hum, e aqui essa posição, será que pode sentar assim desse jeito? E fazer essa força toda. E já aqui ela sentadinha com um banquinho,
E alimento salgado na hora de dormir. Então, assim, ó, são várias possibilidades, tá? Esse é um jogo de perguntas e respostas que também, né? Um jogo de casinhas. E para cada vez que ela anda, aqui tem casa do desafio, aí pega uma pergunta do desafio. Casa da pergunta, pega um da pergunta. Ou da perda de turno, que aí ela vai mudar, né? Aí outras, sim ou não, desenho. Então, desenho, tem várias possibilidades de desenho. Ela pega uma carta de desenho, ou ela vai dizer sim ou não, pode sentar desse jeito, pode lavar a mão, pode ficar segurando, sim ou não. Gente, é muita coisa, né? Então, eu não tenho criatividade nenhuma para montar isso. Para criar isso aí eu não tenho, mas para usar já está pronto. Eu só preciso saber o que é que a criança tem, que aí é a parte, né, difícil, que é o diagnóstico. Eu tenho que fazer o diagnóstico. Eu fazendo o diagnóstico, vou saber usar qual recurso para cada disfunção. Então, aqui, o uso do banheiro, eu vou usar para qualquer um? Não, eu vou usar para quem tem dificuldade para desfraldar, para quem precisa, tem resistência ao toalete, e eu preciso diminuir essa resistência ao toalete, eu vou falar sobre isso, mas se é a criança que já faz no banheiro, não vou usar isso, né? Então, saber quando usar. Há regras, a gente faz um esquema de pontuação, então, dependendo da pontuação, aí ganha o brinde, né? Então, se na segunda urinou sem pressa, para cada disfunção, a gente tem um kit de regra, né? Que são as orientações. Então, urinou sem pressa, um ponto, não passou de 3 horas, um ponto, sentou corretamente, não prendeu xixi, ficou no vaso porque tem dificuldade para urinar ou tem resíduo. Então, ganha um ponto, e aí no final, quando voltar na próxima sessão, a gente vê o ponto e ganha um brinde. Hoje mesmo eu usei com um menininho, né, do desfraude, já com adesivo, olha, a depender do que ele começar a usar o banheiro, vai toda vez que for no banheiro, ó, vai pintar. Então, pode ser o desfraude, pode ser quem tem resistência ao toalete, pode ser uma micção de uma bexiga hipoativa, pode ser um postergador da micção que não quer ir ao banheiro, ele precisa ir no banheiro 7 vezes. Certo? Então, precisa no banheiro 7 vezes. E ela que não bebe água, ou ele que não bebe água, precisa beber água. Então, isso é uma mudança comportamental. Deixa eu mostrar aqui esse vídeo. Então, aqui, ó, só algumas coisas mais juntas, né, misturadas. Então, os livros, vários livros que fui dar uma aula e levei todo o material. Os livros, os jogos, aqui um xixi, o cocô. Enfim, gente, tudo que tem na rua de xixi, de cocô, você vai comprando, você vai fazendo um arsenal, né? É um apontador, é uma caneta, é um lápis que a criança gosta. E só dela que não se interessa, começar a se interessar, já é uma coisa muito positiva, tá? Então, coisas simples. E aí é o super-herói que faz xixi com cocô, que tem que usar o vaso, porque ele também usa, é a princesa que usa o vaso. Então, são coisas assim super, super simples, né? Então, tá na rua, achou na internet, um vasinho, compra o vasinho. Eu uso muito esses vasinhos. Nossa, eu uso isso aí rotineiramente. Muito bem. Quem está no grupo e entrou depois e não viu, né, não teve acesso a esse material, escreve para mim para poder mandar de novo. Esse é um livro de uroterapia. Quem escreveu foi Anka, eu já falei sobre ela, né, que é a grande autora do Consenso, né, primeira autora. E ela escreveu da Sociedade Internacional de Pediatria e é, Europeia, né, de Urologia Pediátrica, o grupo europeu, e eles fizeram esse livro gratuito, é um e-book, e eu, juntamente com o Birajara e a Nanda, ela é fisioterapeuta, e o Birajara, eu já falei sobre ele é o chefe lá do CEDIME. E, gente, hoje, atualmente, ele é o presidente da ICCS. Para a gente deve ficar muito orgulhoso, né? Brasileiro. Ele é o primeiro brasileiro, primeiro pessoa de fora que não é europeu, que o presidente da ICCS, é ele. Eu trabalho com ele e isso me deixa. Foi meu orientador. Eu fico brincando, eu fiz, meu Deus do céu, eu tenho o maior orgulho disso, né? Então, eu trabalho com ele.
e, enfim, fizemos a tradução e eu mando para vocês, tá? E neste livro, neste e-book, tem esse certificado. Olha que legal. É um certificado para dizer que a criança concluiu o tratamento, né? Então, uau, você está certificado, a sua alta, que você melhorou, agora você vai manter o que você conseguiu, você vai continuar relaxando, você não vai ficar prendendo xixi, tá? Então, assim, isso é muito motivador, tá? Então, esse aí é um certificado, um diploma que a criança ganha pós, né, tratamento. Bom, Anca, né, ela fala muito nesse artigo, o grupo, né, fala muito nesse artigo sobre a uroterapia e nós temos algumas perguntas, algumas coisas que a gente precisa mostrar, né? Mostrar para a criança que são fundamentais. Primeira coisa é ela compreender o que é a bexiga. E aí, vamos lá, de tudo que eu fui falando até agora foi sobre isso. Vídeos, imagens, fotos, desenhos, brinquedos, enfim, sobre o que é a bexiga e sobre o que é o intestino, tá? Então, assim como a importância da casinha do xixi, nós temos a casinha do cocô, que tem uma porta, e essa porta é o assoalho pélvico que abre e que fecha, e que abre para o cocô e o xixi sair, e que fecha para a gente ficar com ele guardado até a hora que a gente vai no banheiro. Então, é importante a gente falar isso. Bolinha juntamente com essa portinha, e aí, se vocês ouviram, né? A portinha abria, fechava. E na outra, a porta abria 100%, tá? Abria. Então, a gente precisa abrir essa porta, tá? E aí vem algumas perguntas que a gente precisa, né, se fazer o que que não pode faltar para a gente informar, orientar eles. É como urinar. Não pode deixar de orientar o como urinar, tá? Então, são três perguntas básicas. Como urinar? Não pode urinar sem redutor e sem o apoio. Então, a gente precisa orientar que tenha um redutor ou um apoio, a não ser que ele seja uma criança pequena, ou ela, e ela use ainda o piniquinho. E aí isso é uma outra aula, que é a aula de desfraude, como é que começa no pinico, importante começar no pinico e depois para o vaso. Mas se uma criança que está no vaso, ela precisa usar um redutor, tá? E um apoio nos pés. Então, isso aí não é o ideal, isso aqui é o ideal. Para quê? Para que ela não afunde, para que ela. Nós temos um trabalho do CEDIME que comparou a menina nessa posição com redutor e naquela posição que ela não senta. E o menino numa escada na altura e a outra ele levantando os pés, né? Então a gente chama de postura típica e atípica. E a gente viu que quando a criança ficava numa postura atípica, numa postura não recomendada, ela tinha um aumento da atividade do assoalho pélvico. Então, então é isso que a gente quer, né? A gente quer um assoalho pélvico relaxado na hora de urinar. Quando urinar? Qual é a outra pergunta? Como urinar nós já vimos na postura correta. E quando urinar? A criança tem uma tendência, quando tem vontade de urinar, a fazer manobras de contenção. Nós vimos na primeira aula, quem não assistiu, revisa, porque tem coisa importante lá, que quando a criança faz a manobra de contenção, ela tem uma tendência à infecção urinária pelo efeito Milkback. Então, quando é que ela vai urinar? Ela não vai fazer isso, né? Ela não vai contrair para segurar, porque ela está indo toda hora. Ah, eu tenho polaciúria, contrai para aumentar o intervalo. A gente não faz isso com criança. Ela vai urinar todas as vezes que ela tiver vontade. Ah, Malu, mas ela está indo 10 vezes. Ok, agora ela ir 10 vezes. Por que ok? Não estou dizendo que está correto. Eu estou dizendo que nós vamos entrar com tratamento para reduzir isso, como tirando os líquidos irritativos, que é uma uroterapia, e fazendo eletro, que também vai melhorar essa frequência.
Mas o que eu não posso falar para ela é segure para você ir à frequência certa. Então, que isso fique claro. Ela vai no banheiro quando ela tiver vontade e nós vamos fazer outros tratamentos para isso ir reduzindo. Agora, se ela é uma criança que ela é postergadora e que ela vai poucas vezes ao banheiro, a gente vai dar uma orientação, e aí serve para todo mundo, claro, não ultrapassar 3 horas sem urinar. O nosso limite máximo é de 4 horas, para qualquer pessoa, a criança ou adulto, máximo de 4. Mas a gente sempre vai orientar a não passar de 3. Por quê? Porque se ela passar de 3, ela pode chegar até 4. Se a gente fala 4, ela vai chegar em 5. Então, não ultrapassar 3 horas sem urinar. Então, ela é uma criança postergadora, é uma criança que tem uma bexiga hipoativa, que não vai ao banheiro, a gente vai falar para ela. Quando der 3 horas, pode ser relógio, é uma recomendação o uso de relógio, de despertador. Quando der 3 horas, você vai sentar no vaso corretamente. Claro que uma orientação também é ingestão de líquido, vai sentar corretamente porque a bexiga está cheia. Com 3 horas, bebendo água, a bexiga está cheia. Se ela tem uma urgência, a gente vai tirar os líquidos irritativos, que a gente já sabe, né? Muito falado, cafeína, cítricos, gaseificados, refrigerante, né? Então, Coca-Cola, chá preto. Normalmente criança não toma, né? Mas tudo que for muito condimentado, gaseificado, isso pode ser mais irritativo. E aí, para todo mundo, a gente vai falar: olha, precisa reconhecer o desejo. Tô brincando. É aquela pergunta sempre assim: você percebe quando sai? Não, tô muito distraído, tô brincando. Então, a partir de agora, vai ter que começar a prestar atenção. Tá brincando? Está brincando? Está jogando? Ops, deu vontade, percebe, para tudo, porque agora é criança, é o centro das atenções, né? Centro do tratamento. Perceba que está vindo uma vontade, você vai parar o que está fazendo e você vai ao banheiro. Precisa do relaxamento abdominal e perineal, não reter a urina nos momentos de urgência, para todo mundo isso, né? Evitar alimentos irritativos, evitar pressa durante a micção, fazer uma micção programada, que é aquela, né? Não passe de 3 horas. Micção em 2 tempos, por favor, não confunda esse nome. A micção em 2 tempos não é para ela parar a micção no meio. Micção em 2 tempos ela precisa continuar no vaso para sair o resíduo. Então, claro que não é para todas as crianças. Então, aquela criança que tem resíduo, que tem dificuldade de urinar, eu vou falar, depois que terminar de urinar, continue relaxada para sair aquele restinho que ainda tem. A hidratação adequada, que a gente vai calcular pelo peso e vai dividir ao longo do dia. A higiene adequada, principalmente das meninas, né? Então, o asseio correto. E orientações para enurese. E as orientações para enurese, diminuir a ingestão hídrica à noite, pelo menos 2 horas antes de dormir, evitar alimentos irritativos ou diuréticos, alimentos salgados, porque vai dar sede, vai reter líquido, urinar antes de dormir. A última a dormir, levar a criança para urinar, para que diminua, né, o tempo dela de sono com a bexiga cheia, mas não acorda durante a noite, durante a madrugada, por quê? Porque isso quebra a produção do ADH. Evitar o uso de fralda e reforço positivo, com documentação, né, com apoio, como nós já vimos. Na parte da constipação, a gente vai falar sobre a fisiologia, né, sobre a função do reto, do intestino, né, como é que acontece, se a gente segura, essas fezes ficam mais ressecadas, e aí tem mais dificuldade para evacuar, que a culpa não é da criança, que às vezes ela faz, e aí, gente, não dá para falar, porque eu passaria horas falando sobre causas de constipação em criança. Primeiro que o meu mestrado e meu doutorado foi em constipação infantil. Tratamento, mas foi em constipação. Eu fiz uma busca muito grande disso. Nós temos muitas possibilidades de causas de constipação. E muitas delas são comportamentais, tá? Então, é importante a gente identificar o que que aconteceu para que essa criança pudesse desenvolver essa constipação. A postura correta para ela sentar no vaso, a ingestão de fibras, de líquidos, não inibe o desejo defecatório, e a gente vai explicar para ela, né, o porquê que é que acontece, quando ela segura.
E ela tentar defecar após as refeições, isso é uma recomendação, sentar no vaso para estimular, né, para aproveitar o reflexo gastrocólico. A desimpactação pode ser principalmente com o PEG, que é o polietileno glicol, que é um remédio que pode ser formulado, ou pode ser o Movalax, o Peglax, que na recomendação da ICCS, a primeira linha de tratamento para deixar essas fezes macias, normalmente usam a dose inicial, que é uma dose de ataque, para limpeza mesmo, para quebrar aquelas fezes, e depois uma dose de manutenção, a dose de manutenção, né, para ela continuar com fezes macias, o tempo necessário quanto, né, precisar. E aí aquela documentação que é anotar. Hoje mesmo eu atendi um menino, uma criança autista, eu já falei sobre ele, uma criança autista e ele está com enurese, hoje ele está com resistência, no início da aula eu falei dele, com resistência mais aí no banheiro, evacuar. Ele tinha bexiga hiperativa que está resolvido e a enurese dele ele faz uma ou duas vezes na semana. E hoje ele trouxe, exatamente hoje ele trouxe um diário desse que ele desenha. Nossa, era uma nuvem pingada e a alegria, né? E a enurese é difícil de tratar, muito mais do que uma bexiga hiperativa, né? Com ela somente com eletro. E porque não é o primeiro tratamento. E ele está muito bem, né? Porque ele chegou, que era nuvem, 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 nuvem. A gente encontra uma nuvem espalhada aí pelo diário, e aí ele olha, uau, eu estou bem, tá? Então, esse registro é muito motivador. Esse é um diário que está assim rasgado, mas que eu tenho o maior apreço, que foi de uma criança com resistência ao toalete, 4 anos. Gente, ele ficava mais de uma semana sem evacuar. E aí, quando teve dias que a gente viu, nossa, 3 dias seguidos, 4 vezes na semana, né? Semanas melhores, semanas piores. Por quê? Porque a mãe estava grávida do segundo filho. Então, ele começou a desenvolver uma resistência ao toalete para chamar a atenção da mãe. Então, o diário realmente ele é bem legal, né? Porque ele vê, né? Ele quer ir lá colar. Então, é uma missão que ele tem de resolver, de fazer. Então, claro que não dá certo para todo mundo, mas para uma grande parte. Então, a gente precisa desse apoio do cuidador, né? Isso é fundamental. Porque se eu tenho um cuidador que fica só, tá vendo que não dá certo, viu o que eu falei? Você faz tudo errado, você não segue nada. Isso aí só desestimula a criança, né? Então leva para ela um papel muito ruim. Então o que a gente precisa é reforço positivo. Uroterapia, gente, é reforço positivo. Percebam que são orientações, mas tudo é reforço positivo. A gente precisa de um contato contínuo e de apoio com a equipe, né? Com a equipe de tratamento, né? Então, a equipe com os pais ligando, uma mensagem, como é que tá, né? Então, às vezes eu atendo criança que é do interior, e uma coisa boa, né? Que a gente tenha mais fisioterapeutas nos interiores, é, e precisa precisa de acompanhamento mesmo, porque desestimula você não ter, não ir para algum lugar, não dar satisfação a alguém, não saber que aquela pessoa vai perguntar, e o diário como é que tá? E a orientação seguiu? Então faz diferença esse contato e esse apoio. Entregar uma cartilha, um desenho, ou que seja algo escrito, né, para que a criança possa se lembrar, ou a família, né, as orientações. Às vezes, dar todas as orientações de vez não é legal, é importante a gente ir num passo a passo, né? Ela cristalizar, assim, reforçar aquela orientação e depois vem outra, depois vem outra. Se for tudo, às vezes não lembra, então a gente tem que tomar cuidado. Se for uma criança com TDAH, uma criança autista, aí mais ainda, tá? Porque elas precisam processar uma coisa de cada vez. Para a escola é extremamente importante. Imagina uma criança que passa um dia na escola, né? Estudo integral. Ela quer fazer xixi só quando sai e quando chega em casa, né? Ou não bebe água, ou o banheiro é sujo. Então, precisa de orientações para a escola. A professora não deixa ir no banheiro. Então, a gente vai fazer um relatório. Um relatório, normalmente eu faço um relatório bem dramático, né? Falando, olha, essa disfunção pode levar à perda da função do rim,
hidronefrose, refluxo, enfim. Então, tô dando aqui, né? Tô falando o que que pode acontecer. Ela precisa ir no banheiro. Quando ela tiver vontade, ela precisa ir no banheiro. Então, ó, para a escola realmente é assim importantíssimo. E eu não é o motivo da aula aqui, né? Eu não vou falar de uroterapia específica, porque eu levaria horas e horas e horas para poder falar de eletro, de biofeedback, de alarme. Eu queria falar realmente de uroterapia padrão, mas aí a uroterapia específica, a gente vai ter que entrar num outro universo, aí tem que ver a DTUI, tem que ver se é enchimento, se é esvaziamento, se tem resíduo, se relaxa bem, se tem um problema de urgência, de capacidade, de polaciúria, enfim, né? Esse assoalho pélvico para determinar o biofeedback ou a eletroestimulação. O alarme é mais fácil, por quê? Porque é para enurese mesmo. Então, claro, eu preciso conhecer a fisiopatologia e esses sintomas de forma mais específica, tá? Então, aí a gente precisa avaliar, né, com clareza aí essa criança. Um outro problema, vamos lá, eu espero que tenha desvendado algumas questões aqui nessa aula, né? Algumas dificuldades para vocês atenderem. Um outro problema é, mas eu não sei lidar com a mãe. É com a família, mas normalmente a queixa dos profissionais, seja um psicólogo, um fono, é a mãe. Por que a mãe? Porque a mãe é uma bruxa? Não. Normalmente, quem está mais à frente do tratamento é a mãe, tá? Mas às vezes é realmente o problema de lidar com a família. O problema daquela criança é a família, não é a criança. A criança é daquele jeito porque a família. E tem artigos que mostram isso, né? A criança é daquele jeito é muito mais. Ela recebe aquilo da família e não é, porque ela é assim, né? Então, existe essa influência muito, muito negativa, né? E aí, eu vou deixar de atender uropediatria por causa da mãe. A gente vai ter mãe de todas as formas. A gente vai ter mãe que você faz uma pergunta para a criança e é a mãe que responde. Você está falando para a criança, olhando para a criança, é a mãe que vai responder. Então, tudo é mais. Tem mãe que fala assim, mas já está muito alto esse estímulo. Está muito alta, a estimulação tá bom. Então, você não pode nada, e aí você precisa, com jeito, né, quebrar algumas coisas também. Tem mães que já são mais permissivas demais, porque hoje as mulheres realmente estão muito ocupadas e não dão a devida atenção aos sintomas, ao tratamento, às recomendações. Às vezes pergunta, nunca percebi, nunca vi, não sei. Nunca percebi, não é porque não tem, não, é porque eu nunca olhei, né? Então, também é um outro público que a gente pode receber e a gente vai ter que. É sempre a babá que leva, a orientação é para babá, né? Então, também a gente pode encontrar esse público. Tem aquelas mães que são mais agressivas, que são mais perturbadoras mesmo para a criança, né? Julgadoras, já é o contrário da permissiva. Então, são verdadeiras dificultosas, né? Elas dificultam o tratamento. Por quê? Porque elas agridem, elas batem, elas inibem a criança, elas trazem informações assim que são constra, cons- constro- constrangimento, faltou a palavra agora, deixam a criança constrangida. Uma vez eu atendi uma criança, foi no estágio da pós-graduação, era uma família, era a mãe, a pai, a menina de 9 anos, mais um irmão e uma irmã. E eu dei um presente, porque ela foi lá no estágio, na aula da pós-graduação, e aí eu dei uma porta-retrato para ela. E a mãe falou na frente de uns 4 alunos da pós, mais o pai, mais a irmã e mais o irmão. Ah, que bom que você ganhou esse porta-retrato para a gente botar a sua foto daquela viagem que você ficou toda mijada para você olhar e nunca mais esquecer. Então, assim, doeu. Doeu em mim, doeu nas alunas e doeu nela, que deve escutar muita coisa em casa, tá? Então, a gente também pode receber esse público. E aí, gente, a gente sempre vai se perguntar assim: essa mãe, essa família,
pode ser que ela não dê a devida atenção, né, para a criança. Por quê? Porque tem muitas situações que a gente acha, as famílias acham assim, é criança, tá tudo bem, é normal, não é um problema, porque ainda é criança, por isso que tá molhando, ainda é criança, por isso que faz xixi na cama. E aí vai para o fisioterapeuta, para o médico, em duas situações específicas que são mais gritantes: infecção de repetição ou enurese, que atrapalha a vida, a família, a noite, o colchão, o lençol, tá? É, mas aí eu vou perguntar, de vez em quando você posterga fazer uma consulta quando várias vezes eu postergo, né? Não, daqui a pouco eu resolvo meu problema, daqui a pouco eu tô com uma dor aqui no estômago, mas daqui a pouco eu vou no médico. Mas para quem tem filho, dificilmente ela vai ficar postergando quando ela identificar que é um problema, tá? Então, isso aqui não tá bem, isso aqui não tá normal, isso tá me incomodando. Eu não vou ver meu filho com enurese e não vou procurar um tratamento. Eu não vou ver minha filha com infecção urinária, né? Eu vou ver que isso aqui, uma constipação, os pais ficam desesperados e aí eles não postergam, tá? Eles procuram. E é incrível como tem aumentado a busca dos, dos responsáveis, dos pais, por uma fisioterapia. Por quê? Porque quando você tem um filho com problema, você para muito mais de, né, para resolver do que quando é a gente que está ocupado. Daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vejo. E aí a gente vai pensar, né? O quanto que eu posso ajudar essa criança e essa família. Por quê? Porque ajudar uma criança que está com um problema e prevenir que ela tenha uma complicação renal, gente, isso não tem preço, né? Uma criança que tem infecção de repetição, mesmo toma antibiótico há muito tempo, tem alteração renal, tem alteração já na formação, né? Na estrutura da bexiga. E você vê, nossa, como ela melhorou. Isso não tem preço. Então, você vê que é uma criança que hoje dorme melhor, que a paz familiar melhorou, né? As brigas por conta daquela incontinência melhoraram. Então, assim, isso realmente você não ajuda a criança, você ajuda a família, tá? Então, isso de fato é algo que eu amo, amo atender. Porque o que eu mais, eu vou falar da minha experiência, o que eu mais vejo são pais extremamente preocupados, né? E eu não estou falando de consultório particular, não, estou falando de forma geral. Os pais com os filhos são mais preocupados do que com a própria saúde, né? Adulto. É, e é isso. Eu tentei, assim, explicar o máximo o que eu consegui, né, aqui na uroterapia, para um tempo limitado, né? Eu sei que é pouco tempo, né? Tá para poder falar tudo isso. Algumas pessoas podem querer mais estar interessado, né? Em um aprofundamento, porque até para a gente poder falar, para eu poder falar de uroterapia com mais precisão para cada caso, vocês têm que entender cada caso, né? E aí vem diagnóstico, exames, os sintomas que nós já vimos ontem. Então, quem quer algo mais denso, quem quer algo que precisa algo mais denso, avançado, né, mais complexo, mais conteúdo, em breve eu vou abrir um curso, né, de uropediatria do básico ao avançado, que eu já tenho esse curso, mas não é para falar disso hoje, hoje não é o tema, né, sobre curso, mas para as pessoas que tenham interesse, em breve eu falarei desse assunto, tá? Hoje o que a gente precisa saber mesmo foi isso aqui, que foi a existe uma diferença entre uroterapia padrão e uroterapia específica. Uroterapia padrão são orientações, uroterapia específica são recursos, aparelhos, ou algo mais específico que eu vou fazer, né, para aquela paciente. Claro, eu vou mudar um comportamento, mas é diferente apenas de orientações. É um tratamento mais específico. Há recursos prontos para a uroterapia, que eu preciso é comprar. E são baratos, né? Ou eu posso fazer. Agora eu preciso entender quando usar cada um deles, porque
chega uma criança, eu já sei o que ela tem, eu não vou abrir a gaveta, puxar qualquer coisa e usar, né? Senão não faz sentido. Eu tenho que saber que aquele recurso que eu facilmente adquiri, ele serve para determinada criança. E claro, eu tenho que saber o que que cada criança tem, tá? E aí, claro, a uroterapia específica, ou a uroterapia padrão e específica, elas vão depender da disfunção. O que elas vão ter, eu vou escolher, e aí nessa minha escolha de tratamento, claro, vai depender do meu conhecimento, tá? Próxima aula, amanhã, quinta-feira, dia 13 de março, urodinâmica. Eu sou apaixonada por urodinâmica e nós teremos várias crianças que vão chegar com urodinâmica. Bexiga neurogênica, sempre. E crianças não neurogênica, quando fizerem um tratamento e não melhorarem. Então, crianças não neurogênicas também fazem urodinâmica, quando, quando elas não tiverem uma resolução de um tratamento conservador, tá? Então, usou remédio, fez fisioterapia, não melhorou, vai fazer uma urodinâmica. E a urodinâmica, ela é um exame que é básico para a gente entender e faz diferencial mesmo. O paciente vai chegar com o exame na mão e eu vou fingir que eu não estou entendendo? Não, não é isso. A gente tem que entender aerodinâmica, a gente tem que entender de remédio, porque faz parte do contexto do tratamento. Tem vários outros exames que também são importantes a gente entender, mas eu escolhi aqui a urodinâmica porque é realmente o carro-chefe. Então, a aula de amanhã será sobre urodinâmica, não percam. Quem faltou à primeira aula, assiste, porque uma coisa percebam que tem a ver com a outra, são os sintomas, são os nomes. E quem quiser, depois assiste a de hoje também para revisar. É isso, obrigada e até a próxima aula.